Olá, o nosso grupo vai apresentar esse trabalho, que é um dos métodos avaliativos da disciplina de Deuterostomes 1, que é sobre a introdução de espécies exóticas de peixes. Os alunos são Amanda Cardoso Nascimento, Ana Flávia Martins, Kevin Silva Lima, Nívia Aparecida de Rezende, Daniel Martins da Silva e Tiago Costa Lazarino Silveira, do professor Andrei Castro. Começando com a conceituação, da diferença entre espécies exóticas e espécies exóticas invasoras. As espécies exóticas, elas são encontradas em locais fora de sua área de ocorrência natural, enquanto as espécies exóticas invasoras, além delas estarem fora da distribuição original, elas conseguem se estabelecer e propagar, ameaçando a diversidade biológica local, ou seja, as espécies nativas. Sobre a introdução de espécies exóticas, ela pode ser acidental ou intencional. No caso da forma intencional, ela pode ser através da aquicultura, que é a criação de peixes em cativeiro, em tanque, Pode ser através da aquariofilia, que é a criação de peixes em aquários, ou através de soltura com o propósito de pesca. Essa invasão das espécies exóticas, ela pode ser intercontinental, de um continente para o outro. Por exemplo, tilápias e bagres, que são provenientes do continente africano e estão presentes no Brasil. As carpas, que são provenientes do continente asiático. E o axigan, que é proveniente do continente norte-americano. Essa invasão ela pode ser entre as bacias hidrográficas brasileiras, como, por exemplo, o tucunaré, que é uma espécie amazônica, mas que está presente em várias partes do Brasil. E uma coisa que influencia também nessa invasão é o tamanho do território brasileiro, que ele facilita esse processo invasivo pelo próprio ecossistema aquático, existem muitas possibilidades de locais para introdução dessas espécies. Sobre as formas de dispersão, principalmente na água doce, a gente pode citar a piscicultura, que é a produção de peixes para consumo, essa produção em grande escala, uma vez que o peixe ele tem uma importância muito grande na produção alimentícia, ele é uma alternativa de proteína aí muito usada. O Brasil é o 8º país na produção, com 529,6 mil toneladas em 2019, e uma coisa que facilita essa dispersão é o cultivo nas proximidades dos rios. Então, por exemplo, as principais formas de dispersão, escapes com água efluente, no momento que vai esvaziar os tanques, no momento que vai transportar os tanques, e foi constatado que as propriedades com escapes massivos, elas são muito próximas aos rios e geralmente sem nenhuma estrutura de contenção reforçada. Outra forma de dispersão na água doce são os famosos pesca e pague, que além de facilitar na dispersão de espécies exóticas, também ajuda na dispersão de doenças. Já na água salgada, destaca-se a dispersão, principalmente por água de lastro dos navios. A água de lastro, como é mostrado aí na imagem, ela serve para manter o equilíbrio do navio cargueiro, quando ele está com pouca carga. Então, no momento que o navio está saindo de algum porto, esse lastro ele se enche da água daquele lugar, e quando ele chega em outro lugar, ele vai esvaziar essa água. Então, isso é um importante fator aí de dispersão de espécies. Além disso, temos incrustações em cascos de embarcações e estruturas flutuantes de plataformas, As espécies se incrustam ali mesmo no casco do navio. E o lixo plástico usado como casas flutuantes, que o lixo plástico a gente vê que está em grandes quantidades nos oceanos, e as espécies usam aquele lixo ali como água e se dispersam como casa. E continuando, o cenário brasileiro, em relação à introdução de espécies exóticas de peixe, seguindo informação do Ministério do Meio Ambiente, o primeiro informe nacional sobre as espécies exóticas registrou 109 diferentes espécies exóticas, sendo que 74 desses peixes foram detectados em ambientes naturais, 19 acabaram se estabelecendo nesses ambientes e 14 são considerados peixes exóticos invasores. Além desse artigo brasileiro, que traz os números, traz quais são as espécies, eu trouxe esse outro artigo, que é um artigo que fala em escala global, que, traduzindo para o português, fica sendo as piores espécies exóticas invasoras do mundo, uma seleção das espécies invasoras globais. Esse artigo ele foi criado para aumentar a consciência dos impactos e da complexidade
da invasão, das consequências das espécies exóticas invasoras. Esse artigo, ele usou 2 critérios para a seleção das espécies, né? Ele usou o seu impacto na diversidade biológica e ou nas atividades humanas e a sua ilustrações de questões importantes que envolvem a sua invasão biológica. Nesse artigo, tem listado 8 espécies de peixes exóticos, das quais 4 são espécies invasoras em ambientes aquáticos do Brasil. São a carpa comum, a tilápia moçambique, a truta arco-íris e o exigã. Bom, a carpa comum, ela possui origem ali na Ásia Central, onde é cultivada há mais de 2.000 anos para alimentação mesmo. O seu contexto, ela foi introduzida voluntariamente para a utilização na aquicultura, na piscicultura. Seu registro, ela é bastante registrada em ambientes naturais do Brasil, tendo vários registros em biomas, né, do Brasil, dos quais são biomas do Pantanal, Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e bioma costeiro. Então, dessa forma, ela é presente tanto em área natural, como os exemplos que eu acabei de citar, como em área artificial, né, criadas em tanques ou lagos ornamentais. Então, ela pode ser vista tanto em área rural quanto em área urbana. Seus impactos, né? A carpa comum, ela é um peixe que apresenta maior frequência de impactos ecológicos adversos em escala global. Esse peixe, ele possui o hábito de fazer escavações nos sedimentos de fundo de rios e lagos. E esse hábito acaba aumentando a turbidez da água, né? Acaba aumentando as partículas de areia, de terra ali dispersos na água. E isso atrapalha a propagação, a entrada de luz para o ambiente aquático, afetando o bom funcionamento do ecossistema local. Além disso, ele pode se alimentar de larvas e ovos de outros peixes, e competir por espaços, propagar doenças, e isso tudo acaba resultando na diminuição de diversidade de espécies de peixes nativos ali do local. E agora, a tilápia, né? Lembrando que a carpa e a tilápia são um dos 2 peixes mais produzidos aqui no Brasil. A tilápia, com certeza, é a mais produzida. Ela possui origem ali no continente africano. Seu contexto, ela foi introduzida voluntariamente para a utilização na aquicultura, na piscicultura. Seus registros, ela é um peixe amplamente produzida no Brasil, né? Amplamente registrada. Possui registros ali na região sul, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Registro na região Nordeste, em municípios da Paraíba e no município de Barra, no estado da Bahia. E houve registro de criação em sistemas abertos de tilápia do Nilo, ali na região Nordeste do Pará. E lembrando que nessa região, desde 2005, esse tipo de criação é proibida, né? Porque a tilápia acaba tendo alto potencial invasor ali nas microbacias do Pará, na Amazônia. Os seus impactos, ela é um peixe que possui um alto potencial invasor, ela vai invadir, ela vai causar problemas, você pode se alimentar de peixes, zooplânctons, né, que são organismos heterotróficos dos ambientes aquáticos, ela compete com as espécies nativas por alimentação, por espaços, e além disso, a tilápia do Nilo, em específico, ela é uma espécie onívora, né, então ela possui um cardápio tanto carnívoro quanto herbívoro. O carnívoro se torna um problema porque ela acaba se alimentando de espécies nativas, e o herbívoro é outra porque ela compete por alimento com as espécies nativas. Além disso, ela é um peixe que possui um rápido aumento populacional, porque ela se reproduz precocemente, né, em relação aos outros peixes, e isso resulta ali na competição por espaço, por alimento, além de, ainda assim, propagar doenças. E isso tudo resulta também na diminuição da diversidade de espécies nativas. Vou falar um pouquinho agora da truta arco-íris. A truta arco-íris ela tem origem na América do Norte, mais especificamente entre os Estados Unidos e o Canadá, nas águas que drenam o Oceano Pacífico. A sua justificativa para a introdução aqui no Brasil foi ter um bom desempenho no mercado de pescado. Inclusive, sobre isso, em 2019, o IBGE apresentou que somente em Minas Gerais foram produzidas cerca de 2 toneladas de truta arco-íris. E também a justificativa seria que para influenciar a pesca esportiva da truta arco-íris, tirando a pressão das espécies nativas. Os registros nos ambientes aqui do Brasil seriam nas serras da Mantiqueira, Serra da Itatiaia, Serra da Bocaína e Serra dos Órgãos. A truta arco-íris é uma espécie carnívora de topo de cadeia, e por isso a sua introdução é muito perigosa para a ictiofauna, porque ela pode ocasionar a substituição de espécies, ou seja, as espécies nativas, que também são de topo de cadeia, podem ser substituídas por ela ser mais competitiva na questão de conseguir alimento. E a sua competição pode também diminuir o habitat de outras espécies nativas e, como eu falei, a competição por recursos. O exigã é uma outra espécie que também tem origem lá na América do Norte, porém ela tem uma ocorrência mais ampla, que ela ocorre desde o sul do Canadá até o norte do México. Então ela tem uma capacidade de se adaptar muito bem a diversos tipos de ecossistemas. Aqui no Brasil, seu primeiro registro foi em 1922, lá em Belo Horizonte. Então a gente vê que essa questão do Sudeste está bem forte em questão de espécies exóticas, né, espécies exóticas e espécies exóticas invasoras. Ela é uma espécie cosmopolita e tem registro em diversos estados do Brasil e também registro em diversos locais do mundo. Seus impactos também, ela é uma espécie topo de cadeia,
considerada um predador voraz, e ela pode predar diversos tipos de peixes e organismos que caibam em sua boca. Então, ela literalmente passou na frente, estou com fome, vou comer. E a gente, com as pesquisas que a gente fez durante o nosso trabalho, a gente conseguiu observar que o Sudeste é a região do Brasil que mais tem índice de espécies exóticas invasoras do país, que é um fato que é agravado pela instalação de usinas hidrelétricas, alterações do uso da terra e esgotos. Assim como a Ana Flávia falou no começo da apresentação, grande parte dos criadores de peixe, elas são próximas a cursos hídricos. Então, em momentos de cheia, que o curso ele extravasa da sua calha natural, ela acaba também fazendo a ligação com aquelas criadouros que estão ali próximo, fazendo essa troca dos peixes, né? Alguns peixes podem fugir, e aí que é um grande problema para a nossa região do Sudeste, que a gente tem uma ampla produção aqui para atender o mercado, né? Que o mercado do pescado é muito importante, e acaba acontecendo isso. E tentando dar um foco maior para o nosso Cerrado Mineiro, a gente pesquisou algumas espécies também que acontecem por aqui, também acontecem pelo resto do Brasil, só que aqui vem apresentando grandes problemas, tanto pela questão de predação, quando é uma espécie carnívora, quanto pela questão de competição de recursos. Uma delas é o tomboatá, ele tem origem ali na Argentina, né, nas Américas Andinas, ele é muito utilizado como isca, e esses peixes eles são característicos de se adaptar muito bem a quase qualquer tipo de ambiente, independente de temperatura, pressão, e até oxigênio também, porque eles são capazes de respirar ar atmosférico. Então, quando o corpo d'água que ele está, se ele tiver baixo oxigênio, ele pode sair, respirar, e isso pode causar até também que ele consiga se deslocar de um corpo d'água para outro. Em terra mesmo, ele vai se arrastando, e como ele consegue respirar o ar oxigênio, isso fica bem tranquilo para ele. E como ele consegue se reproduzir demais, ele está sendo relacionado à competição de recursos com outros peixes locais. Aí o pacu-cê dele também é uma outra espécie onívora, ele se alimenta igual o tomboatá de pequenos invertebrados, restos vegetais, ele também se alimenta de frutos e sementes, podendo ser até um importante dispersor, né? E ele é nativo ali das bacias amazônicas, ali na região do Paraguai também, e também está muito relacionado à competição de recursos, principalmente na bacia do Rio Doce. Mas ele também acontece ali na bacia do Alto Paraná, no Rio São Francisco e no Rio das Velhas. A piranha vermelha já é da mesma família do pacu-cê, só que como ela tem um hábito carnívoro, ela apresenta um impacto mais visível, né? A gente tem relação delas em quase todos os corpos d'água pelo Cerrado. E na bacia do Rio Doce a gente tem indícios que quase 50% da população de peixes por ali foi reduzida. É um dado de 2007. E ela também tem a característica de andar em cardumes, e por causa disso fica muito fácil para ela conseguir tanto predar, quanto se defender também de outros peixes. E o tucunaré também é um peixe nativo das bacias amazônicas. Ele é um peixe muito agressivo, principalmente com suas proles, né, quando ele está defendendo as crias deles, as ovas. E ele, como o Kevin tinha comentado, qualquer peixe assim, menor que ele preda mesmo, então ele está sendo associado a grandes reduções de população. Tem um dado antigo de 2003, mas ele mostra como que pode ser o impacto desse peixe. Numa lagoa lá de Lagoa Santa, ele reduziu até 70% das espécies de peixe em 150 anos. Só ele foi associado a esse tipo de redução. Bom, um pouco de impacto e consequências que essas espécies exóticas acabam trazendo para nós, como um pouco do pessoal já falou, ele afeta muito o ecossistema brasileiro. E eles são considerados poluentes biológicos, causando uma grande perda de biodiversidade. Porque quando essa espécie é introduzida em um determinado local, gera uma grande competição com as espécies nativas dali, né? Fazendo essa competição, pegando alimento e acabam matando também os próprios peixes que vivem ali, disseminando grandes populações inteiras. E esses impactos financeiros que acabam tendo é que eles podem afetar a pesca, como já foi dito, porque no Brasil, além de ser o país pioneiro na pesca, 1,2 milhões de brasileiros são pescadores e tem essa pesca como fonte de sustento. Então, acabando os peixes dali, eles não vão ter o que comer, né? E também, além de afetar a pesca, ela pode afetar também as turbinas das usinas hidrelétricas, acarretando também grande parte da perda de energia. Bom, essa imagem eu achei interessante porque eu não pensei que tivesse alguma lei que agravava isso, né? E segundo o artigo 67 do decreto de 6.514, de 22 de julho de 2008, surgiu essa lei que é crime disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à biodiversidade, à fauna, à flora ou aos ecossistemas.
E essa multa, ela pode acarretar de R$ 5.000 até R$ 5 milhões. Não vi que prende os responsáveis, né? Mas acabam podendo dar esse susto nas pessoas que vão introduzir espécies que não são nativas do país. Então, agora eu vou falar um pouco aqui sobre as possíveis soluções para esse problema, ou pelo menos uma forma de mitigar esse problema. E apesar de terem leis em cima dessa questão, não tem uma fiscalização muito rígida. E é muito importante ter uma vigilância sobre as vias de acesso de espécies exóticos invasores e identificação dos responsáveis. Ter uma vigilância quanto ao transporte, identificando onde que estão os criadouros, que muitos não são registrados, e todas essas questões, e principalmente identificando os responsáveis por esses locais, terminar essas espécies exóticas. Outro ponto é a detecção e resposta rápida para evitar que uma espécie introduzida consiga se estabelecer. Quando que aconteceu uma introdução de espécies exóticas ali, você consegue trabalhar isso para estar retirando, e as suas chances de conseguir erradicar aquela espécie daquele local é muito maior do que você conseguir fazer essa detecção tardiamente. E outra questão também é atribuir os custos do controle aos beneficiários e os responsáveis pela introdução. Uma vez que eles foram identificados, você consegue estar fiscalizando os locais, e se você detectar alguma fuga, né, desses animais em algum local, você consegue estar acionando o responsável e ele que poderia arcar com os custos. E no próximo slide eu vou apresentar um dos métodos de controle e erradicação. Um método que pode ser feito é um armadilhamento. Um método que pode ser feito é um armadilhamento contínuo. O armadilhamento contínuo ele é preferível do que você tentar retirar todos os indivíduos daquelas espécies exóticas de uma vez só. E é preferível que você busque sempre, de tempos em tempos, estar retirando esses indivíduos. Porque se você tentar retirar tudo de uma vez, muito provável que alguns indivíduos, principalmente os filhotes, que são menores, vão ficar, e eles, por pressão de manutenção da espécie, vão acabar se desenvolvendo mais precocemente, e a produção de ovos também pode aumentar. E isso vai só atrapalhar e não vai ajudar a solucionar o problema. Então, de tempos em tempos, é sempre importante estar retirando aqueles indivíduos, e a ideia é retirar mais indivíduos do que a taxa de natalidade, para você estar conseguindo ter o controle e conseguir até erradicar em algum momento aquela espécie invasora. E as formas de destinação desses indivíduos que você retirou daquele local, desde que as condições sanitárias estejam devidamente corretas, você pode estar doando ou vendendo para alimentação de pessoas ou para fabricação de ração, entre outros. E se as condições sanitárias não estiverem adequadas, aí o ideal é fazer o descarte como lixo biológico. E outro problema são os lastros de navio, lastros das embarcações, como a Ana já havia falado. Eles têm um potencial de, quando enchem lá a embarcação, de trazer junto àquela água ali algumas espécies com potencial invasor, e levam para outros locais onde não é natural aqueles indivíduos, e eles podem causar grandes problemas. E aí seria interessante a ser pensada alguma engenharia para impedir que esses animais entrem nos lastros das embarcações, algum tipo de filtro, algo do tipo. E o principal meio mesmo, no próximo slide agora que eu vou falar, de resolver essa problemática é disseminando informações e conscientizando as pessoas. A primeira questão que eu acho muito importante é ter alguma edição de listas oficiais de espécies exóticas invasoras para referência do público, para as pessoas saberem quais espécies são invasoras realmente e não estarem confundindo e retirando animais nativos e prejudicando o ambiente ali. Tem uma questão também que a portaria do IBAMA número 4 de 2009 estabelece o limite de captura e transporte de pesca amadora em 10 quilos. Seria muito interessante que os animais de espécies exóticas não fossem contabilizados dentro desses 10 quilos, porque isso iria ser um incentivo para que os pescadores ajudassem, né, a fazer o controle desses animais nos ambientes. E muito importante conscientizar sobre os impactos causados por espécies exóticas para o público em geral, que é o foco desse trabalho, a questão da perda da biodiversidade, como que ele afeta o ecossistema, que ele pode trazer parasitas e doenças, entre outros. E onde disseminar essas informações? Essas informações devem ser disseminadas para o público em geral, mas principalmente em lojas de aquarismo, de pesca, pesca e pague, criadouros, onde as pessoas têm um contato direto mesmo com esses animais. E é isso. Essas foram nossas referências utilizadas. E muito obrigada.